Graça e paz, irmãos. Shalom. Amém? Ai. Irmãos, me desculpe aí por a gente ficar dando essas falhas no louvor aí, né? Mas Deus trabalha no nosso coração, na dor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender a louvar a Deus em toda e qualquer situação. Deus seja louvado na nossa vida. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Adiante. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 em diante. Vamos ficar de pé, irmão, só para lermos a palavra, em reverência à palavra do Senhor. A palavra maravilhosa. Eu gosto sempre de lembrar para mim mesmo quanto sangue foi derramado para essas folhas que estão na minha mão. Eu lembro da história, né? Que a irmã Ariadne, a missionária Ariadne contou para a gente. De uma menina, né, que orou, bem menina ainda, e já bem adulta, alguém entregou para ela uma Bíblia, presente. Há muitos anos ela esperava, ela orou 20 anos para ter uma Bíblia, né? Porque no país dela é proibido ser crente, é proibido crer em Cristo. E depois de 20 anos ela recebeu essa Bíblia de presente. Aí ela orou, né, agradecendo a Deus que ela não precisava de mais nada, que agora ela tinha tudo que ela precisava, tudo que ela mais queria, o que ela mais precisava na vida ela tinha. Deus não precisava dar mais nada para ela. Amém? Que o nosso coração em relação à palavra de Deus seja assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem se une à prostituta, que se une à prostituta, forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornaram uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Pai Celeste, que a Tua palavra fale ao nosso coração essa noite, mas que ela seja como uma espada, Senhor, a entrar no nosso coração. Que ela possa cortar dos dois lados, ó Pai, e fundo no nosso coração. E não saiamos daqui essa noite da mesma forma que nós entramos. E que seja assim, Senhor, cada vez que abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz. Nós queremos ouvi-la bem alto, Senhor, no nosso coração. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas faltas. Tu sabe como nós chegamos aqui. Tu sabe como nós passamos esse dia, essa semana até essa hora, Pai. Tu sabe que somos pecadores, somos pequenos demais diante de um Deus tão imenso, tão incomensurável. Pai Celeste, perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, aquilo que temos cometido contra os nossos irmãos, aquilo que temos cometido contra Ti. Pai, renova o nosso coração, o nosso entendimento, restaura a nossa alma. Ó Pai, o nosso interior, o nosso espírito. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, nós estamos falando, irmãos, sobre a santidade, né, no corpo de Cristo, mas no corpo nosso, na nossa carne, né? Nossos relacionamentos. Nosso irmão Carmelo, cadê ele? Nosso irmão Carmelo já deu um resumão de Corinto, né?
de Corinto, sobre Corinto esses dias, e uma coisa eu estava olhando hoje, né? Era uma região bem grande, aquela pequena região ali de Corinto. A cidade de Corinto é mais ou menos, é o que eles dizem, uma média de 80 mil pessoas, 80 mil habitantes, entre 80 e 100. E a região dali de Corinto, Sencreia, chegava a mais ou menos aí 150 mil, né? 150 mil a 200 mil habitantes naquela época. Cidade portuária, como ele falou, né? Como ele mostrou para a gente. Então, o que a gente vê muito ali na cidade de Corinto? Uma cidade tão grande, cosmopolita, com várias, né, nacionalidades, vários pensamentos, ideologias, religiões, espiritualidades diferentes. Então, você vê uma desordem em relação ao que nós conhecemos como palavra de Deus. Você vê dentro da igreja uma desordem em relação ao casamento. Por quê? Foi falado aqui, muita prostituição, né? Muita prostituição ali naquela cidade. As pessoas não tinham, né? A cidade, como a cidade carregava, né, essa questão da prostituição, o que acontece? Os irmãos moram no Brasil, em Lavras, estão dentro de uma sociedade que tem um determinado pensamento. Eu faço uma pergunta para você: isso afeta a igreja do Senhor? A forma com que o mundo vive, a cultura ao nosso redor, os pensamentos ao nosso redor, atuam, alteram, manipulam até certo ponto o coração das pessoas? Sim. A igreja é afetada por isso? Sim, a igreja de Corinto está sendo afetada. Nós estamos vendo desordem no casamento, divórcios, né? Mulheres não sendo amadas. Por isso, Paulo tem que dizer: marido, amai vossas mulheres. Por que ele fala isso? Porque o homem tem dificuldade de amar sua esposa, né? Esposa, sede submissa aos vossos maridos. Por quê? Aquela dificuldade das mulheres lá em Corinto de serem submissas aos seus maridos. Ele vai trazendo, né, a palavra de Deus, ele vem trazendo essa espada que vai cortando, que vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. Porque a igreja está sendo afetada. A igreja é afetada por esses pensamentos. A gente vê uma igreja com esnobismo social, né? Divisão: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros ainda são melhores ainda, né? Eu sou de Cristo, se separando, se julgando um melhor do que o outro. Lá no capítulo 1, versículo 12, você vai ver uma coisa interessante, né? 1:12. Olha lá. Versículo 11. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? A igreja estava com essa divisão, cada um com um pensamento diferente. Eu vou seguir o fulano, eu gosto mais da palavra do Carmelo, eu gosto mais da palavra do Flavio, eu gosto mais da palavra do Reginaldo. É assim que estava a igreja, dividida, né? Um tendo preferência, né? Preferência, vamos dizer assim, né? Teológica ou pessoal mesmo, nessa causa, né? Então, na raiz da desunião deles estava o quê? Uma certa arrogância. Lá no capítulo 3, versículo 21, fala assim, olha só, 21 ao 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Cristo é de Deus. E o capítulo 4, versículos 6 e 8 fala assim: meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapasse o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Então, o que estava fazendo isso? O orgulho. Eu gosto da palavra do pastor Carmelo, porque o Carmelo fala italiano, né? O outro, eu gosto da palavra do pastor Flávio, porque o pastor Flávio tem né, é bonito, tem um tupete bonito, não é careca, né? Isso é só uma brincadeira, né?
Mas é uma preferência que cada um estava com aquela, no seu coração, um orgulho, uma soberba, né? Um esnobismo social. E isso, né, não é a vontade de Deus. Mas viviam numa sociedade assim, que tinha os seus ídolos. Lembra aí da sociedade que você vive dentro dela, para você lembrar se existem ídolos por aí. Outra coisa também, né, o descuido em questões religiosas, né, pagãs. Pessoas, né, frequentando lugares onde se sacrificavam a ídolos, às vezes comendo junto com pessoas que, né, tinham pensamentos diferentes. Nós vamos falar sobre isso aqui. E a questão da imoralidade sexual também dentro da igreja. Que quando Paulo está falando da imoralidade sexual aqui, infelizmente, ele está falando da imoralidade sexual dentro da igreja. Ele fala coisas terríveis de dentro da igreja. E uma coisa interessante, né? Na raiz da boa parte dessa imoralidade e idolatria que a gente vê nos crentes de Corinto, a gente vê uma falta assim, muito grande de valor, de apreço pela santidade que Deus deixou para cada um de nós praticarmos, deixou para cada um de nós escolhermos. Ou seja, deixaram-se influenciar pelo meio que eles estavam vivendo, porque abriram mão da santidade. Abriram mão da santidade. E santidade, irmãos, santidade não é só uma vida de cumprimento de regras. A gente vê muitos meios cristãos traçando regras de 1 a 10. Você não cortou o cabelo daquele jeito, pôs aquela roupa daquela forma, calçou sapato daquele tanto, fez isso, falou de tal jeito, não falou tal giro, beleza. 1 a 10, você cumpriu aquilo, o resto. Será que santidade é isso? Santidade vai muito mais além do que isso. A palavra no hebraico para santidade é kadosh, né? Nós, quando nos direcionamos ao Deus Santíssimo, quando nós falamos Santíssimo, em hebraico é kadosh, kadosh, kadosh. Você usa a palavra 3 vezes para você ter um superlativo, aumentar, potencializar a palavra. E essa palavra significa o quê? Separado. Então, santo é aquele que é separado para Deus. Porque muitas pessoas pensam assim: eu sou santo porque eu não vou em tal lugar. Eu sou santo porque eu não passo em determinada esquina. Eu sou santo porque eu não entro naquele boteco. Não, santo é o que é separado para Deus, esteja onde estiver. Porque tem lugares que você vai passar por ele que você não vai ter escolha. Quer ver? Quantos crentes estão presos no norte da Ásia por causa do evangelho? Estão com todo tipo de pessoas, prostitutas, pessoas que mataram, homicidas, etc., que roubaram. Eles estão no lugar mais terrível para eles, na vida deles, na terra. Porém, são servos de Deus naquele lugar. O que é que a luz faz nas trevas? Brilha. A luz brilha nas trevas. Eles estão num local onde é um lugar de miserabilidade, mas eles estão iluminando. Porque eles estão separados. Eles estão separados para Deus, né? Eles estão separados para o Senhor. E nós falamos de relacionamento. Essa separação nossa é tanto uma separação do corpo, não é isso? Do nosso corpo, aquilo que nós muitas das vezes vamos beber, vamos comer, o que nós vamos fazer com o nosso corpo, quanto nos nossos relacionamentos. Porque o corpo está no espírito. Aliás, o espírito está no corpo. Então, toda a ação do espírito da nossa vida depende do corpo, das nossas ações, correto? Aquilo que você pensou, aquilo que você sentiu, você vai expressar, você vai realizar através do seu corpo. Então, tudo isso precisa estar separado para Deus. Aquilo que nós pensamos. Pode vir algo terrível no seu coração, no seu pensamento. Basta, eu sempre gosto de falar isso, né? Basta alguém, um sinal de trânsito, para levar você ao homicídio. Oh, se eu pudesse, não é isso? Mas imediatamente você se rendeu a quem? A Cristo. Você anda de carro como se Cristo estivesse sentado do seu lado, vendo você dirigir. Você vai à fila do banco como se Cristo estivesse atrás de você, olhando como é que está a sua postura, o que você está fazendo. Não por aquele temor medroso, mas por aquele temor de amor, porque você ama aquele que morreu na cruz por você.
aquele que abriu mão de toda a glória para estar entre nós, para viver entre nós pecadores, e se entregou por nós. Tudo isso sem merecer, porque ele nunca pecou. Ele é santo, santo, santo. Então, quando nós fazemos decisões, não é porque o pastor mandou, não é porque o líder falou, não é porque alguém disse alguma coisa, é pelo que ele é pelo que ele fez. Porque ele tem feito e que ele ainda vai fazer. Porque Cristo, além de nos ter salvado, né, ele ainda tem algo maior reservado para nós na eternidade. Ele vai estar conosco para sempre. Quem não quer temer, quem não quer amar, quem não quer obedecer? Muitas das vezes, nós deixamos de obedecer porque nós não entendemos muito bem o que Cristo fez. Quando nós pecamos, nós temos que, em primeiro lugar, sentir vergonha, ficar triste por aquilo que nós fizemos, porque Cristo não merece. Ele merece a nossa obediência. Inclusive, a maior prova de amor nossa a Deus é a nossa obediência. Não é simplesmente o que você faz, mas é o seu coração, né, diretamente ligado ao Senhor, obedecendo a Ele. E uma coisa interessante, né, que muitas vezes nós consideramos, olhamos para uma situação dessa de Corinto, para isso que Paulo falou em relação aos pecados sexuais, e muitas das vezes a gente fica pensando assim, pecado é pecado, né? O pessoal estava lá adulterando, sei lá, uma mulher deitando com o marido outro, sei lá, outra coisa qualquer, e a gente tem aquela ideia, eu já ouvi muito essa frase, pecado é pecado, pecado vai me levar, né, vai me levar para o inferno, vamos dizer assim, a gente ouve muito isso. Mas, irmãos, a gravidade do pecado. Nós não podemos comparar o roubo de uma caixa de fósforo no supermercado com alguém que deu um tiro no peito de uma criança. Você não pode fazer essa comparação. A caixinha, ela não vai afetar, né, a eternidade ou uma família, mas matar uma criança, você vai afetar aquela família inteira. É isso? Nós temos até Levíticos, se você for lá em Levíticos capítulo 4 até o capítulo 5, você vai ver que até lá nos sacrifícios que Deus determinou para o pecado, você vai ver uma ordem diferenciada. Você vai ver sacrifício de novilho, você vai ver sacrifício de cordeiro, você vai ver sacrifício de pombos. Então você vai ver que há uma diferença de pecado para pecado. Qual que é a igualdade? É que todos os pecados, independente da sua gravidade, fazem separação entre você e Deus. Qualquer pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas a gravidade do pecado traz consequências diferentes. É lógico que se você encheu a cara, bebeu até quase cair, pegou um carro, bateu, de repente vai amassar o carro, etc, etc. Mas se você assassina alguém, né, a consequência vai ser muito maior. Você assassina 40 pessoas, a consequência vai ser muito maior. Então a gente sabe que consequências são diferentes. Então existe sim essa questão de um pecado ser mais grave do que o outro, né, de ser maior nesse sentido de peso. Amém? E uma coisa que nós vemos no texto capítulo 6, ele fala assim lá no versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo está fazendo aqui, está trazendo uma citação comum no meio daquele povo ali, dos gregos. Eles tinham essa citação, é tipo um provérbio. Todas as coisas me são lícitas. Não é isso? Todas as coisas me são lícitas. Mas qual que é a resposta de Paulo? Ele cita o provérbio, Paulo gosta muito de usar um pouco, né? Sempre usa um pedacinho de filosofia, de algo do momento, mas ele dá uma resposta bíblica, uma resposta de acordo com a palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. E lá no capítulo 10, versículo 13, ele ainda repete, porque ele fala de novo sobre as coisas que não serem todas lícitas. Ele fala, mas nem todas edificam, ou seja, nem todas convêm, não vou deixar me dominar, e nem todas as coisas edificam. Ele está falando de quê? Está falando de relacionamento, está falando sobre fugir da imoralidade sexual. Namorar é normal?
ter uma convivência de amizade mais profunda com uma mulher, ok. Mas um homem casado, deitar com uma outra mulher que seja casada ou solteira, não. Não é lícito e nem convém. Ele está condenando a imoralidade sexual. Nós não podemos viver. O que ele está mostrando para nós é que nós não podemos viver como se não houvesse lei, como se não houvesse mandamentos. A Bíblia chama as pessoas que vivem sem lei, que vivem sem mandamento de Deus na sua vida, a Bíblia chama essas pessoas de iníquo. Iníquo significa, no grego, anomia, viver sem lei, como se a lei não existisse, viver ao contrário, às avessas da lei, ou simplesmente ignorar a lei de Deus. E a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. João fala isso. O apóstolo João fala isso. Pecado é a transgressão da lei, a transgressão dos ensinamentos da palavra de Deus, daquilo que Deus determinou para a nossa vida. Então nós não podemos viver como se não houvesse o ensino da palavra. Nós não podemos viver, apesar da sociedade, apesar do que as pessoas estão fazendo lá em Corinto. A igreja de Corinto não podia viver como se a lei de Deus não existisse. É isso? Ele fala, vocês não podem se entregar à prostituição. Você não pode, se entregar aos desejos da carne. E uma coisa que nós podemos trazer para a nossa realidade, estava até ouvindo de uma irmã na internet esses dias agora, o engano do sexo virtual. Quantos jovens, não, eu não sou adúltero e eu nem estou cometendo fornicação, porque eu não saí com moça nenhuma, não procurei mulher nenhuma, ou homem, eu não cometi adultério nenhum, porque eu não estive com mulher nenhuma, mas eu estive no YouTube, eu estive no programa de pornografia, da meia-noite às tantas. Minha mulher não estava em casa, eu fui lá e fiquei. Ou seja, pequei da mesma forma, porque no meu coração eu pequei. Eu costumo dizer que antes do assassino puxar o gatilho e matar, ele já matou no coração. Se no fundo do coração eu quis, eu pratiquei. Já está praticado. O jovem, a moça, o rapaz, muitos pais hoje, mesmo que muitas das vezes são evangélicos, permitem namoros muito aproximados dentro de casa. O pai sai de casa, deixa o filho ou a filha com o namorado dentro de casa. Não, está em casa, está no quarto deles. Graças a Deus, pelo menos, minha esposa gosta de falar isso, pelo menos está em casa, ele é evangélico, ele é crente, ele é filho da irmã Maria. E vai ficar aqui, pelo menos está no quarto, está tudo em casa, tudo bem. Aí, de repente, das vezes não vem criança nenhuma, mas está em pecado, está pecando diante de Deus. Às vezes está só como essa mulher fala, está no quase. Não, eu sou virgem porque eu não me deitei realmente com ele, não cheguei a praticar. Mas no coração e nas suas práticas antecipatórias já foi. Então não é virgem, porque já está em pecado diante de Deus. Então Paulo chama a gente a não nos entregarmos à prostituição. Ele está falando isso para a igreja de Corinto. Mas isso serve para cada um de nós, E o que acontece quando não se fala sobre isso dentro da igreja? O que acontece quando se vai vivendo falando apenas de amor, apenas de uma graça que muitas das vezes ela é barata, ela é sem preço. A graça que nós pregamos aqui é uma graça que custou o alto preço da vida, do sangue de Cristo. Não é uma graça barata. É a graça que custou tudo para Cristo. Então, quando nós ignoramos isso, quando nós perdemos a ideia dessas coisas, olha o que acontece. Está lá no capítulo 5, versículo 1 e 2. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Entre vocês, igreja de Corinto, existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado
e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Olha só como que a igreja estava sendo afetada. O pensamento de fora, a prostituição, dizem, né, que existiam cerca de 1.000 prostitutas cultuais lá em Corinto, né? Dizem isso. Não é uma coisa assim aprovada ainda na arqueologia, mas dizem que tinha mais ou menos isso aí. Mas o fato é que existiam prostitutas cultuais. Então isso era comum, afetou toda aquela sociedade, e a igreja sendo afetada. Aí entra e vai se deixando a normalidade dentro da igreja, chega nesse ponto da pessoa se sentir o quê? Orgulho. E vocês andam cheios, versículo 2, de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Então a vista grossa faz isso, né? A coisa vai acontecendo, ninguém prega, ninguém fala, ninguém ensina, e as coisas vão se desenvolvendo até chegar a um ponto que nós, o irmão fulano, o filho da irmã ciclana, a filha do irmão ciclano fez isso, está nessa situação. Por quê? Aquilo foi desenvolvendo e não se tratou. A espada não veio e não cortou. Não houve santificação, não houve separação. Nós precisamos usar a espada. Amém? Nós precisamos usar a espada. Outra coisa que ele fala, não podemos nos associar e nem comer com as pessoas que vivem, né, essas vidas. Capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 13. Abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 5, do 9 ao 13. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associasse com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escreva a vocês que não se associe com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Julguem as coisas. Quando fala não assentar à mesa, não tenha a comunhão à mesa. Eles não querem isso. E é uma coisa interessante. Quando ele fala para expulsar do malfeitor de vocês, às vezes você pensa assim, né? Tem que pegar esse cara e tem que pendurar ele numa forca. Quando ele fala isso, irmãos, imagina você na beira da rodovia, conversando, batendo papo, distraído, né? E alguém tentando te salvar, você não percebeu e vê um carro a mais de 100 km por hora. Aí alguém vem, o que você precisa fazer? Você não vai chegar, ô meu filho, né? Você vai chegar ali e já vai dar aquele empurrão, não é isso? Tirar ele, porque você sabe que a mais de 120 por hora o carro vai destroçar essa pessoa. Ela precisa de um tratamento radical. Por que eu estou falando isso? Essas pessoas estão dentro da igreja, vivem na comunhão, caminham junto com os irmãos. Dentro da igreja há uma comunidade de quê? De amor, de relacionamento. Como nós estamos aqui, é tão bom estar aqui na quinta-feira, né? Eu fico pensando, os que não estão vendo estão perdendo. Quando vocês se reúnem, um vai na casa do outro, toma um café, né? Come, está à mesa. Aí, o que é o empurrão? É quando essa pessoa é cortada, se ela tem Cristo ainda, se ela ainda tem um pouco de temor no coração, o que vai acontecer? Saudade, vontade de estar junto. Porque lá fora não tem o mesmo amor, a mesma comunhão que ela está vivendo aqui no meio de vocês. Então, quando ela é cortada, ela almeja voltar. E a igreja aqui chorando cortou, porque a disciplina é para resgate, a disciplina precisa ser para salvação, para restauração, não para condenação. A disciplina, ela chega pela igreja, mas com o braço aberto para receber de volta. Porque aquela pessoa vai receber aquele empurrão, mas se Deus for misericordioso e se houver arrependimento, haverá o quê? Restauração. Porque é isso que a igreja quer, é isso que Deus quer. A intenção é o que? É o choque, não é isso? Esse empurrão. Para quê? Para resgatar, para trazer de volta. Amém? E uma outra coisa que Paulo fala também, né, em relação ao relacionamento, ao corpo, etc., esses pecados, para a gente não se entregar
ao engano. Olha o capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então nós não podemos nos entregar ao engano. A nossa caminhada é uma caminhada de santificação, é uma caminhada de crescimento, é uma caminhada de ser transformado, né? Uma caminhada de conformação à imagem de Cristo. Ontem você estava menos parecido com Cristo. Hoje, em nome de Jesus, você está mais. E amanhã vai estar mais ainda. Até aquele dia que seremos semelhante a Ele. É uma caminhada, né? Não podemos parar. Não existe essa coisa de ficar parado em cima do muro. Ou você está subindo, ou você está descendo. É o que nós temos falado aqui. Então, que seja uma caminhada de crescimento para nós. E o corpo de cada um de nós, né? O nosso corpo é membro de Cristo. Versículo 15 ao 17, lá do capítulo 6. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabe que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Irmão, onde você vai, o Senhor Jesus vai com você. Se você vai até uma prostituta, o Senhor está ali, olhando. Ele vai entristecer. Você não tem o Espírito Santo de Deus em você, mas se você foi à boate, o Espírito Santo de Deus vai, porque você nasceu de novo. O que você faz afeta o Espírito de Deus. Entristece ou alegra o Espírito Santo de Deus. Ele está presente naquilo que eu faço e naquilo que eu deixo de fazer. Por isso que eu preciso santificar o Senhor no meu corpo. O Senhor diz para os casados: amai vossas mulheres. Não amai a mulher do outro. Amai as vossas mulheres, né? Mulheres, amem os seus maridos, né? Ouçam os seus maridos, não o marido das outras, né? Então nós devemos pensar isso, que aonde nós estamos, nós tivemos isso em mente, de aonde eu estou, o Senhor está comigo, a minha vida vai ser diferente. A gente tem que tirar aquela ideia. Tem uma frase que surgiu no meio da igreja há muitos anos, há séculos, né? Falou de tal, vamos à igreja hoje? Pô, você vai à igreja? Quem nunca falou isso aqui, levanta a mão. Todos já falamos. Essa frase estragou um pouco o conceito de igreja. Porque você não vai, você é. Você faz parte do corpo de Cristo. Você não é a igreja sozinho. Se tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou lá no meio deles. A igreja é o corpo de Cristo reunido. Seja aqui, né, no endereço Teu Reino, seja no endereço Batista, seja no endereço Norte da África, onde estiver, ali é a igreja de Cristo. Então você faz parte, você é junto com os irmãos a igreja de Cristo. Você não vai, você está. Você pertence a essa igreja. Quando nós temos essa conexão, quando nós temos esse pensamento, a igreja passa a ser algo diferente na nossa vida, porque você não vive só aqui, igreja. Não é só isso aqui que é a igreja. Isso aqui é simplesmente um lugar onde você se reúne. Mas na sua casa, na rua, no seu trabalho, você está vivendo para Cristo como igreja. Você está trabalhando como igreja. Você está edificando, né, para essa igreja da qual você faz parte. No capítulo 6, versículo 17, diz que nós somos um só com Ele, um só com Cristo. Então nós caminhamos com Cristo, nós pensamos com Cristo, não só por Cristo, mas o que Cristo quer realizar, o que Cristo quer fazer
Ele vai fazer através de nós, porque nós somos um com ele. Uma outra coisa que Paulo diz aqui no capítulo 6, lá no versículo 13, ele fala assim: os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É interessante quando ele fala isso: os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Ele está fazendo uma outra citação ali, meio filosófica, existia ali entre o povo de Corinto. Olha, alimento é para o corpo, assim como o corpo para o alimento. Então, uma coisa foi feita para a outra. Eles estão querendo justificar a prostituição através desse dizer. É isso? O homem é para a mulher como a mulher é para o homem. O homem foi feito para o sexo, a mulher foi feita para... Então, assim, uma coisa é com a outra e toca a vida. Isso é a vida, isso é viver a vida. E o que o apóstolo Paulo fala lá no versículo 13, finalzinho? Porém, o corpo não é para a imoralidade. Vocês estão falando que o alimento é para o corpo é alimento? Olha o que o Paulo está falando. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Nós estamos o quê? Sujeitos a Cristo. Então, o corpo não pode ter o quê? Ele não pode ter tudo o que ele deseja. Nem questões de moralidade e nem questões de comida. É pecado comer arroz com feijão? Amém? É pecado comer arroz com feijão? Com bife? Depende. Depende. É isso? Não é o arroz do dia inteiro que você vai comer no almoço. Se eu comer com glutonaria, eu ultrapassei a necessidade da carne. A carne tem necessidade, o físico tem necessidade, ele precisa de alimento. Mas quando eu vou além do que ele precisa, eu estou dando lugar à carne, aos desejos carnais, estou cometendo glutonaria. E nós ouvimos aqui que os glutões ficarão de fora. Apocalipse também fala que os glutões ficarão de fora. Então depende. Você já viu essa frase? Crente não bebe, mas come. Não é isso? Está errado. Está errado exagerar tanto do lado quanto do outro. Exagerou, pecou. Então, não é para fazermos aquilo que bem entendemos, né? O corpo não é para nós fazermos simplesmente aquilo que desejamos. E o conhecimento, tem um versículo que fala aqui que o conhecimento leva ao orgulho, não é isso? Mas o amor edifica. Capítulo 8, versículo 1. O que nós queremos dizer com isso? Capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Então, nem tudo que nós achamos que é correto convém, é isso? Nem tudo que nós achamos que é correto ou que simplesmente pode ser certo para você, convém ser feito. E eu quero usar esse exemplo da comida oferecida a ídolos para a gente entender isso. Olha só, versículo 1 ao versículo 6. O que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, que era algo comum também lá em Corinto, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Sabemos que qualquer coisa sacrificada a ídolo, ele está falando para o povo de Corinto, não tem valor nenhum, porque ídolo não é nada. Então, eu posso comer? Posso. É isso? Para mim, eu não sou idólatra, isso para mim não significa nada, isso não tem problema algum. Orei, dei graças, até tem um versículo que fala sobre isso, amém. Mas há um detalhe, né? Como que deveria ser essa postura de amor, que ele pede, uma postura de amor para os irmãos? Como que deve ser essa postura de amor aos coríntios, não é isso?
ao comer. Versículo 7 vai explicar isso. Ok, vocês entenderam bem a questão de comer e de idolatria. Porém, entretanto, nem todos têm esse conhecimento que vocês têm. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. A consciência destes, por serem fraca, vem a contaminar-se. Ou seja, ofereci para o santo tal, para a santa tal, e você é abençoado. Quando ele come, ele pensa, ele crê, ele acredita que está sendo abençoado. Aquele irmão chegou na fé ontem, e ele acredita que o alimento que é oferecido àquele Deus deles lá vai fazer aquele benefício para eles. Aí você que é maduro, que tem todo esse conhecimento do capítulo, do versículo 1 até o versículo 6, não, você, tudo bem, então eu posso comer porque eu entendo. Ele que tem ainda essa fé, essa crença, vê você que é mais maduro na fé comer, fala, ó, aqui também gosta daquele do santo fulano de tal. Você está totalmente livre para comer, mas por amor ao seu irmão, você vai abrir mão de comer. Você vai abrir mão de fazer. Amém? Eu costumo dizer assim, se você chegar numa cultura, você mulher, chegou numa cultura onde vestir um vestido longo e colocar uma pinta preta do lado direito do rosto, significa que aquela mulher é prostituta naquela tradição, naquele lugar, naquela vila, naquele país, seja lá onde for. A mulher crente, ela pode vestir um vestido longo vermelho e botar uma pinta no rosto? Ela pode. Não lá. Porque lá é considerado o quê? Prostituta. E ela quer dar um testemunho diferente naquele lugar. Ela pode tudo, mas não lá. Ela não pode fazer isso naquele lugar para que aquelas pessoas sejam ganhas. Aquela comunidade vai mudar aquela história. Quem sabe, depois lá na frente, a coisa toda vai mudar. Vai trazer uma mudança para aquela sociedade. Mas até que venha um entendimento igual aqui nesse capítulo 8, é preciso que as pessoas amem os outros e abram mão do seu conhecimento, da sua maturidade, né, espiritual, do seu grande conhecimento, e se curve ao outro com misericórdia, se entregue a Deus, né, em paciência aos seus irmãos, por amor aos seus irmãos. Amém? E eu quero te perguntar como que está a nossa Corinto. Nosso irmão falou um pedacinho hoje, né? Como que está a nossa Corinto? Pensando Lavras, pensando Brasil. Vou falar alguma coisa aqui que talvez tenha que cortar depois, né? Nós estamos em meio a princípios que se dizem revolucionários no nosso país, opostos aos princípios morais tradicionais que nós conhecemos, que geram o quê? Uma inversão de valores, mudando o conceito de família. Família, desde a minha época de menino e desde Gênesis, um homem se casa com uma mulher, macho se casa com uma fêmea, tem filhos, crescei, multiplicai, enchei a terra, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. É isso? Enche a terra, multiplique-se. Essa é a família idealizada por Deus, essa é a família na palavra. O que as pessoas têm dito aí fora, a nossa Corinto, eu vejo até casamento de mulheres ou homens com animais, com plantas, homem casando consigo mesmo, mulheres casando consigo mesmo. É coisa de doido. É isso? Nós estamos numa mudança de valores onde criminosos são vulneráveis. Ele matou, mas coitado, ele nasceu na favela. Coitado, ele é pobre. Quer dizer que ser pobre é licença para matar. É licença para cometer homicídio. Quantos que foram pobres da minha época e lutaram, morreram pobres, honestos. Morreram pobres, cheios de fé, cheios de esperança. Outros valores que nós vemos, né, nos nossos dias, questões culturais, educacionais com viés ideológicos, né, bandeiras coloridas por aí, não é isso? Bandeiras LGBT, nós vemos artistas, intelectuais difundindo isso, essas narrativas que eles dizem que são progressivas. Eu ouvi de uma professora de crianças com 5, 6, 7 anos de idade já tendo experiências sexuais na nossa Corinto.
promoção de pautas relativistas, divisões sociais, ricos contra versus pobres, oprimidos e opressores. Estou falando da nossa sociedade, do nosso país que nós estamos vivendo. Tentativa de enfraquecer o quê? O papel da igreja. O papel da igreja, o papel da família, os valores judaicos cristãos na sociedade, esses valores que nós falamos de Gênesis aqui agora. Lá fala homem e mulher, mas não é bem assim. Aquela coisa de mudar a Bíblia, atualizar a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que precisa ser atualizada. Somos nós que precisamos ser atualizados com a palavra de Deus. Somos nós que precisamos ser transformados pela palavra de Deus. Vocês já ouviram aí, meu corpo, minhas regras? Eu faço o que bem entender. Uma injeção que saiu aí, que com 9 meses vai lá no coração da criança e a criança pode ser morta com 9 meses. E esse meu corpo, as minhas regras, é uma indicação, vamos dizer assim, uma afronta ao corpo. Esse é o meu corpo, que é dado por vós, corpo de Cristo. O corpo do próprio Cristo, né? Estão que fazendo uma ofensa a isso. Meu corpo, minhas regras. O que a palavra de Deus diz? Não sois de vós mesmos. Nós pertencemos a quem? Cristo. Fomos comprados por alto preço. Glorifique a Deus no vosso corpo. Eu não glorifico a Deus enfiando uma injeção e matando uma criança de 9 meses. Então, essa é a Corinto que nós estamos vivendo. E olha, gente, irmãos, vivemos isso e precisamos falar. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos abrir a Bíblia a partir da nossa casa, a partir da nossa mesa. Cristo precisa estar na nossa mesa todos os dias. Criarmos os nossos filhos no conhecimento do Senhor. Ok? Desafio da nossa Corinto, hoje. Qual que é o desafio? O nosso modo de viver. Como que nós, teu reino, que nós, família José, família Pérez, família Silva, como que nós temos vivido a nossa vida? Como que nós temos criado os nossos filhos? O que nós temos dito a eles? Nós temos relativizado? Nós ficamos naquela encruzilhada, se eu falar não vou ser bem aceito, as pessoas vão me ver de modo diferente, ou eu falo a verdade que está na palavra de Deus? A quem que nós pertencemos? Nós pertencemos a Cristo ou nós pertencemos a esse estado de coisas, a esse mundo? Somos povo, família de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo ou não somos? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A gente pode pensar o seguinte, assim como aqueles que cumpriram o modelo do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, aqueles que cumpriram todo esse modelo para ser povo de Deus, ser reconhecido como povo de Deus, assim devemos ser também nós. Nós temos que ter a mesma convicção, o mesmo testemunho, porque nós somos povo de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos, abre sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Estamos terminando, tá, irmãos? Versículo 15 e 16 fala assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Deus, diz a nós para sermos santos como Ele é santo. Ou seja, nós precisamos refletir o caráter de Deus. Cristo veio, Cristo desceu, Cristo se fez homem, não é isso? Encarnou, viveu entre nós, mas não pecou. Ele viveu no meio de pecadores, no meio do pecado, andou entre nós. Eu lembro de uma comparação que o escritor fez de Cristo, na terra, ele como uma água cristalina correndo ao lado de um rio impuro, fedorento. Lembra do Tietê, quem conhece, que de longe, pelo menos quando eu fui em São Paulo, cheiro de longe, aquele cheiro ruim. Cristo é como um rio cristalino ao lado de um Tietê. Mas ele ficou, tendo-os amado, amou-os até o fim. Amou seus discípulos até o fim.
E algo muito sério que nós não podemos esquecer. Não há outro lugar, Deus colocou isso no meu coração agora no finalzinho, que eu estava vindo para cá. Não há outro lugar senão o altar depois de que adentramos a porta. Ok? A porta, lembra do tabernáculo? A porta é Cristo. Quando você adentra a porta, a primeira coisa que tem é o altar, onde você tem que se colocar nele, onde você tem que se debruçar nele para ser cortado pela espada, pelo sumo sacerdote da sua alma, que é Cristo. Ele vem com ali a espada, que é a palavra de Deus, para cortar você, para fazer você cada dia mais parecido com Cristo. Não tem jeito de pular para o Santíssimo sem passar pelo altar. Não tem jeito de ter a intimidade de Deus lá no Santo dos Santos sem passar pelo altar. No altar você morre sem morrer. Ali o Senhor, a espada está constantemente cortando você. Então não tem jeito de pular, não tem jeito de estar lá. É isso, a Bíblia diz que você é raça eleita, né? Capítulo 2, versículo 9 ao 12. Vamos ficar de pé? Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus. Para quê? Proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas. A virtude de quem? A virtude de Cristo. É para isso que o Senhor nos chamou, para proclamar através da nossa vida, da nossa carne, do nosso relacionamento, da nossa vida, do nosso corpo, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês que se abstenham das paixões, como peregrinos e forasteiros que são. Você é peregrino, forasteiro, você não pertence a este mundo de coisas. Você não pertence a isso. Você é forasteiro e é peregrino. Então eu convoco a vocês que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? E, com perdão do pastor Flávio aqui, no finalzinho, quero ler só esse texto aqui que falou o meu coração, e eu quero fechar com esse texto de um irmão muito abençoado, que eu não conheço pessoalmente, né? Lógico, já morreu faz muito tempo, Oswald Chambers. E foi uma benção que eu acho que complementou bastante isso. E eu quero ler para vocês. Pense nisso. Autoridade sobre o discípulo. Quem tem autoridade sobre o discípulo? Cristo, Senhor, aquele que discipula. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. João 13:13. Pensa bem. O Senhor nunca insiste em exercer autoridade. Ele nunca diz, não farás isso. Ele nos deixa perfeitamente livres. Tão livres que podemos cuspir-lhe na face, como fizeram alguns. Tão livres que podemos matá-lo, como fizeram os homens. E ele nunca dirá palavra alguma. Mas quando sua vida é criada em mim pela redenção, imediatamente eu reconheço o seu direito de ter absoluta autoridade sobre mim. É um domínio moral. Tu és digno, Apocalipse 4:11. Só o meu lado indigno é que se nega a curvar-se diante do que é digno. Se, ao encontrar alguém mais santo do que eu, não reconheço a sua dignidade, nem obedeço à revelação que me vem através dele, isso é a manifestação do meu lado indigno. Deus forma nosso caráter através de pessoas que são um pouco melhores do que nós. Não no sentido intelectual, mas no espiritual. Até que nos submetamos ao domínio do próprio Senhor. A partir daí, nossa atitude passa a ser de obediência total a Ele. Se o Senhor insistisse na obediência, Ele se tornaria um feitor e deixaria de ter autoridade. Ele nunca insiste na obediência, mas
Se assim que o virmos, lhe obedecermos, ele se torna nosso Senhor e viveremos em adoração a ele de manhã à noite. O que revela meu crescimento na graça é a maneira como encaro a obediência. Temos que tirar da lama a palavra obediência. A obediência só é possível entre iguais. É o relacionamento entre pai e filho, não entre amo e servo. Eu e o pai somos um. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. A obediência do filho foi a do Redentor, porque ele era filho, não para que se tornasse filho depois de obedecer. Amém? Que seja assim na nossa vida, que seja uma obediência por amor, uma obediência de relacionamento de filho de Deus em Cristo. Em Cristo nós somos vencedores, amém? Não. Em Cristo nós somos mais que vencedores, amém? Em Cristo somos mais que vencedores. Nós vencemos o pecado em Cristo, pelo seu Espírito, pela sua palavra. Viva sobre o altar. Não saia de cima do altar. É isso, viva ali. Porque nós só alcançamos o Santíssimo, nós só alcançamos a profundidade de Deus pelo cortar dessa palavra. Essa palavra não é só para ser lida, é para ser comida, para ser obedecida. O que você come faz efeito, não é isso? Aquele ditado que o irmão falou um dia aqui, você é o que você come. Foi você? Você é o que você come. Os nutrientes, você vai mastigando, aquilo vai entrando, vai fazendo efeito no seu corpo físico. A palavra de Deus precisa ser mastigada como alimento. Ela vai fazendo efeito na nossa vida. É por isso que aqueles que venceram lá, mesmo a despeito da morte, da perseguição, é porque eles comiam, porque Cristo estava lá dentro, vivo. Amém? E Deus abençoe a cada um de nós. Pai, nós te agradecemos essa noite pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor fez tudo o que nós precisávamos para ter uma vida com o nosso Pai. O Senhor nos trouxe de volta, o Senhor nos tirou do lamaçal de pecado, da lama, o Senhor mudou a nossa natureza para a natureza de filho, de renascido, nascido de novo. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. E nós te pedimos, ó Deus, que nos ensine através da tua palavra a vivermos como corpo, a sermos um com os outros e um em Cristo. É isso que nós te pedimos, que através da nossa vida nós possamos, ó Pai, mudar essa geração. Ó Pai, que essa Corinto de hoje saia completamente de dentro da tua igreja. Que nós não sejamos influenciados, não sejamos tocados pelas ideologias, não sejamos contaminados pelo que o mundo tem pregado, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Pai, que está no céu. É isso que nós te pedimos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Orar com os irmãos aqui, a bênção final. Os irmãos estão esperando, tá aqui, sai ou não. Senta as mãos e quero orar com você, palavra abençoada em nome de Jesus. Somos chamados a viver em santidade, amém? Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos encerrados.